Matemática para Administração, Contabilidade e Economia, aula 2, Equações do primeiro grau. Na aula de hoje, vamos discutir as propriedades dos números reais e utilizá-las para resolver as equações do primeiro grau. As propriedades dos números reais são propriedades que envolvem a soma e a multiplicação, e são propriedades que você já sabe, mesmo que de forma intuitiva, desde quando começou a trabalhar com matemática, com soma, com multiplicação, você aprendeu a desenvolver essas propriedades e provavelmente você já conhece elas. O que vamos fazer aqui é formalizá-las, colocá-las em uma lista para que possamos usá-las futuramente. Então, para estabelecer essas propriedades, representamos números reais com as letras minúsculas x, y, z, para representar números reais arbitrários. Então, as quatro propriedades das somas são as seguintes: associativa, comutativa, elemento neutro e elemento oposto. A propriedade associativa afirma que, ao somarmos três números reais, aqui representados por x, y, z, então ao somarmos três números reais, podemos primeiro somar x mais y e depois somar com z. Ou podemos somar y mais z e depois somarmos com x. Aqui o parênteses coloca uma ordem de hierarquia, qual é a soma que deve ser feita primeiro. Então, a propriedade associativa afirma que ao somar três números reais, pode somar os dois primeiros e depois somar o terceiro, ou somar os dois últimos e depois somar o primeiro. Os resultados são o mesmo. A propriedade comutativa de números reais afirma que ao somarmos dois números reais, x mais y é igual a y mais x, ou seja, podemos comutar as parcelas dessa soma. Terceira propriedade, elemento neutro, afirma que x mais zero é igual a x, ou seja, o zero é elemento neutro da soma. Ao somarmos com o zero não altera o valor que está sendo somado a ele, então x mais zero igual a x. A quarta propriedade, elemento oposto. Então, todo número real x, existe um outro número menos x, de forma que x mais menos x igual a zero. Caso x seja zero, esse outro número também é o próprio zero. Okay? Então, é o elemento oposto. X mais o seu oposto, x mais menos x igual a zero. É comum utilizarmos x mais menos x, a notação x menos x, e dessa forma a subtração nada mais é do que fazer uma soma com um elemento oposto. Vamos então para as quatro propriedades da multiplicação. São elas: associativa, comutativa, elemento neutro e elemento inverso. Propriedade associativa da multiplicação afirma que ao multiplicarmos três números reais, x vezes y vezes z, podemos multiplicar primeiro x com y e depois multiplicar por z, ou multiplicar y com z e depois multiplicar por x. Aqui o parênteses indica qual é o produto que deve ser feito primeiro, qual a multiplicação deve ser feita primeiro. Então, a propriedade associativa afirma que ao multiplicar três números reais, podemos multiplicar os dois primeiros e depois multiplicar com o terceiro, ou podemos multiplicar os dois últimos e depois multiplicar com o primeiro. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa da multiplicação afirma que x vezes y é igual a y vezes x. Então, podemos comutar os fatores dessa multiplicação. O elemento neutro afirma que o 1 é neutro para multiplicação, ou seja, multiplicar por 1 não altera o valor que está sendo multiplicado pelo 1. Então, x vezes 1 é igual a x, elemento neutro. O elemento inverso, talvez essa é a mais sofisticada da multiplicação, afirma o seguinte: todo número diferente de zero, então todo número real x diferente de zero, possui um inverso multiplicativo, que representamos com a notação 1 sobre x. De forma que, ao multiplicarmos x pelo seu inverso multiplicativo, ou multiplicarmos x por 1 sobre x, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, todo elemento não nulo possui um inverso multiplicativo, que tem essa propriedade de que x vezes esse inverso multiplicativo, que denotamos 1 sobre x, é igual a 1. Então, essas são
as 4 propriedades da soma, as 4 propriedades da multiplicação, e como eu falei, é bem possível que você já conheça, já tenha intuição de como utilizá-las. Outra notação para o inverso multiplicativo é x elevado a menos 1, x subíndice menos 1. Então, dado x o elemento não nulo, existe o inverso 1 sobre x, que tem a propriedade que x vezes 1 sobre x é igual a 1, e podemos utilizar essa outra notação x subíndice menos 1. Então, como esse é o inverso multiplicativo, então x vezes x a menos 1 é igual a 1. X vezes o inverso multiplicativo é igual a 1. Ok? Utilizamos essa notação aqui, que se assemelha um pouco com a notação de potenciação. E potenciação vai ser um assunto que vamos relembrar quando discutimos função exponencial. Tá? Aqui é só uma notação. X vezes x a menos 1 é igual a 1, que x elevado a menos 1 nada mais é que o inverso aditivo do número x. Que x elevado a menos 1 é o inverso multiplicativo do elemento x, desde que esse elemento x seja diferente de zero. Agora, vimos as propriedades da soma, as propriedades da multiplicação, e agora a propriedade distributiva é uma propriedade que envolve a soma e a multiplicação. Okay? A propriedade distributiva afirma que, ao multiplicarmos x por uma soma y mais z, então estou multiplicando x por essa soma y mais z, isso é igual a x vezes y mais x vezes z. Informalmente dizemos que a multiplicação distribui sobre a adição. Okay? Agora, então, queremos enunciar as propriedades que envolvem a ordem, as desigualdades. E para isso, utilizaremos esse símbolo, essa flecha, que chamamos de condicional, e ela tem um significado que, se uma expressão, uma sentença é verdadeira, então podemos concluir uma outra sentença, uma outra expressão. Então, é uma condicional. Então, quando ela aparece, significa que o que está antes da flecha está sendo assumido verdade, estamos assumindo como verdadeiro, e a partir dessa sentença ser verdade, podemos concluir o que está do lado de cada flecha. Okay? Então, utilizaremos essa propriedade para enunciar algumas propriedades de ordem. Ordem relaciona a desigualdade, relacionado com as desigualdades, e tem uma definição um pouquinho técnica, eu vou só relembrar aqui, que envolve o símbolo maior ou igual. Maior ou igual significa, então, por definição, que x é maior ou igual do que zero, se x é igual a zero, ou x está à direita de zero, para quem está olhando de frente, na reta real. Então, o número é maior ou igual a zero se ele é igual a zero ou se ele está à direita de zero quando olhamos na reta real. Ok? E o número x é maior ou igual do que y quando a diferença x menos y é maior ou igual do que zero. Quando a diferença x menos y é igual a zero ou está à direita de zero na reta real. E utilizamos também o símbolo menor ou igual. Tá? X é menor ou igual do que zero quando menos x é maior ou igual do que zero. Então, o número x é menor ou igual do que zero quando o inverso aditivo é maior ou igual do que zero. As propriedades da ordem que estamos interessados são as seguintes. A primeira é a propriedade reflexiva. Todo número é menor ou igual a ele mesmo. Então, x é menor ou igual a x. De fato, é igual. Okay? Segunda, propriedade antissimétrica. X menor ou igual do que y e y menor ou igual do que x. Então, se x é menor ou igual do que y e y é menor ou igual do que x, se isso acontece simultaneamente, se essas duas desigualdades são verdades, então podemos concluir que o x é igual a y. Propriedade antissimétrica. Transitiva. X menor ou igual do que y e y menor ou igual do que z, se essas duas desigualdades valem simultaneamente, x menor ou igual do que y e y menor ou igual do que z, então concluímos que x é menor ou igual do que z. Propriedade transitiva da ordem. E você pode agora pensar em enunciar essas propriedades trocando menor ou igual por maior ou igual.
Mais três propriedades que é interessante, que vão ser bem úteis, são a compatibilidade. X menor ou igual do que y, então podemos somar um z real em ambos os lados da desigualdade. Então, x menor ou igual do que y, então podemos concluir que x mais z é menor ou igual a y mais z. Podemos somar z em ambos os lados da desigualdade. Se x é menor ou igual do que zero e z é maior ou igual do que zero, então podemos multiplicar ambos os lados da desigualdade por o elemento z, pelo número z, sem alterar a desigualdade. Então, x menor ou igual do que y e z maior ou igual do que zero, x vezes z é menor ou igual do que y vezes z. Se x é menor ou igual do que y e z é menor ou igual do que zero, então podemos multiplicar ambos os lados da desigualdade por z, porém agora invertemos o sinal de desigualdade, porque o z é menor ou igual do que zero. Então, x menor ou igual do que y e z menor ou igual do que zero, então x vezes z é maior ou igual do que y vezes z. Mais duas propriedades interessantes. A primeira, a lei do cancelamento. X mais z é igual a y mais z, então podemos concluir que x é igual a y. Lei do cancelamento, informalmente a gente diz que podemos cortar aqui o z, né? Então, x mais z igual a y mais z, igual a x, implica que x é igual a y. A lei do anulamento afirma que x vezes y é igual a zero, então x é igual a zero ou y é igual a zero. Se a multiplicação de dois números reais é zero, é nula, então um dos dois elementos dessa multiplicação, um dos dois fatores dessa multiplicação tem que ser zero, ou x ou y, ou possivelmente os dois. Então, essas são as propriedades dos números reais, são as propriedades que dão estrutura ao conjunto dos números reais, e utilizaremos essas propriedades para resolver equações. Equações são expressões que têm um sinal de igual e uma variável x, que vamos começar então a discutir. O primeiro tipo de equação, que é a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau envolve uma expressão da forma ax mais b igual a zero. Então, é uma equação porque tem um sinal de igual. Ax mais b igual a zero tem essa forma. É do primeiro grau porque ela tem essa forma, ax mais b igual a zero. E dizemos que x é a incógnita, é o valor desconhecido, é o valor que não conhecemos. De fato, é o valor que vamos procurar, vamos encontrar ao resolver a equação, né? Então, resolva a equação significa encontre o valor de x. E a e b são os coeficientes, são os valores conhecidos. Conhecemos o a, conhecemos o b. E aqui o a é diferente de zero para que podemos ter esse termo, né? Senão a equação resume-se a b igual a zero. E a, b e x são todos números reais. A, b são conhecidos e o x é a nossa incógnita. Então, resolver a equação, encontrar o valor do x, e esse valor a ser encontrado é o que chamamos de raiz da equação. A raiz da equação é o número que, colocado no lugar da incógnita x, transforma a igualdade verdadeira. Então, ao substituir o valor no lugar da variável x, da incógnita x, transformamos essa equação, essa igualdade em verdadeira. Esse número é a raiz da equação. E como é que encontramos a raiz da equação? Então, se a expressão estiver na forma ax mais b, né, encontrar a raiz da equação agora envolve as propriedades que estudamos acima, que vimos acima. Então, ax mais b igual a zero. Se a equação estiver nessa forma, o que podemos fazer é subtrair, somar, de fato, menos b em ambos os lados da igualdade para obtermos a expressão ax igual a menos b. Informalmente, é o que falamos, se o b está somando, passa para lá subtraindo. Se o b está subtraindo, passa para lá somando. Uma vez que estamos, né, com a expressão nessa forma, agora multiplicamos ambos os lados dessa igualdade pelo inverso multiplicativo de a, ou seja, multiplicamos por 1 sobre a. Usamos a propriedade que 1 sobre a vezes a é igual a 1 e obtemos que x é igual a menos b sobre a. Informalmente, falamos que se o a está multiplicando aqui, então ele passa dividindo. Então, informalmente, ao se deparar com a expressão ax mais b igual a zero, se o b está somando, passa subtraindo. Se o a está multiplicando, passa
dividindo. E chegamos então à expressão x igual a menos b sobre a, que é a raiz da equação. Vamos ver alguns exemplos então. Primeiro exemplo, 3x mais 2 igual a 0 está na forma ax mais b, onde a é igual a 3 e b é igual a 2. Então, encontrar a raiz da equação é achar o valor de x, informalmente isolar o x. Então, vamos fazer isso. Então, nesse passo, o 2 está somando, passamos para lá subtraindo, 3x igual a menos 2. O 3 está multiplicando, passamos aqui dividindo, então x igual a menos 2 terços é a raiz da equação, é a expressão, é o número que ao substituir no lugar da incógnita x, transforma essa igualdade em verdadeira. Mais um exemplo, menos 3x mais 6 igual a 0, aqui a é igual a menos 3 e b é igual a 6, então vou encontrar a raiz, procedemos da seguinte forma, x está somando, passa para lá subtraindo, então fica menos 6. O menos 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, o sinal vai junto. X é igual a menos 6 sobre menos 3, então x é igual a 2. Mais um exemplo. Né? Aqui a é igual a meio e b é igual a 7 terços. Ax mais b é igual a 0. A, x e b são números reais, então o a e o b pode ser, e o x podem ser números naturais, números inteiros, racionais, que é esse caso, são frações, pode ser irracionais também. Então aqui temos os coeficientes a e b são números racionais, né? São duas frações. Então meio x mais 7 terços igual a 0. Então meio x igual a menos 7 terços, 7 terços está somando, passamos para lá subtraindo. Meio x igual a menos 7 terços. E o meio está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, x igual a menos 7 terços sobre meio. Agora, multiplicação, divisão de frações. Vimos na primeira aula como fazer isso, né? Conserva a primeira fração, a que está em cima. Multiplica pela o inverso da segunda. Então, x igual a menos 7 terços vezes 2 sobre 1, vezes 2. Isso é igual a menos 14 sobre 3. Então, essa é a raiz da equação. 3. 4. Raiz de 2x mais π igual a 0. Então, aqui temos o coeficiente a igual a raiz de 2, o coeficiente b igual a π, são irracionais. E ao encontrar a equação, para encontrar a raiz da equação, procedemos como anteriormente. O π está somando, passa para lá subtraindo. Então, raiz de 2x igual a menos π. A raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos π sobre raiz de 2. E se você quiser ter uma aproximação dessa raiz, né, ter uma ideia de quanto que ela vale aproximadamente, você pode fazer esse número na calculadora. Tá? Menos π sobre raiz de 2 é um número irracional, então possui uma representação decimal infinita não periódica, possui uma quantidade infinita de números depois da vírgula que não se repetem, que não apresentam nenhum período, tá? E ao fazer na calculadora você obtém uma aproximação, tá? A raiz dessa equação é esse número irracional, que possui essa representação infinita, decimal infinita não periódica. Porém, ao fazer uma aproximação na calculadora, se obtém uma aproximação da raiz. Então, se você substituir a aproximação da raiz aqui, você vai obter um número do lado esquerdo próximo de zero e não necessariamente zero, né? Só uma aproximação. 5 menos raiz de 5x menos raiz de 3 igual a 0. Menos raiz de 5x igual a raiz de 3. X igual a raiz de 3 sobre menos raiz de 5. E aqui vale a mesma discussão do exemplo 4. Isso é um número irracional. Se você quiser ter uma ideia aproximada de quanto é esse número, pode fazer na calculadora. E você obtém uma raiz, uma aproximação da raiz. Porém, pode acontecer de a expressão não estar bonitinha na forma x mais b. E nesse caso, o que fazemos é, ainda assim, utilizamos todas as propriedades que vimos no início da aula para tentar encontrar a raiz, tentar encontrar o valor de x para isolar o x. Então, um exemplo, x menos 2 sobre 3 mais x menos 3 sobre 2 igual a 1 sexto. Tá? Então, essa é uma igualdade, é uma equação que não, a princípio não está na forma x mais b. Tá?
Então o que fazemos é tentar encontrar a raiz, isolar o x, ok? Para isso, observamos que do lado esquerdo temos x menos 2 sobre 3, que é uma fração, mais x menos 3 sobre 2, que é outra fração. Então, esse termo aqui nada mais é do que uma soma de frações, tá? Soma de frações, vimos na aula 1 que uma forma de fazer a soma de frações é multiplicarmos a diagonal. Então, x menos 2 vezes 2, está aqui, 2 vezes x menos 2, mais 3 vezes x menos 3, 3 vezes x menos 3, estou usando parênteses para separar, né? 3 vezes a expressão x menos 3, tá? Dividido por 3 vezes 2, 6. Então, aqui, utilizando a regra para soma de fração, obtemos essa expressão, igual a 1/6. Agora, utilizamos a propriedade distributiva, distribuímos aqui 2x menos 2 vezes 2, 4. Então, 2x menos 4, 3x menos 9. Ok? Agora, somamos 2x mais 3x, 5x, menos 4 menos 9, menos 13, sobre 6. Isso é igual a 1/6. Agora, chegamos nessa igualdade. Aqui, podemos proceder da seguinte forma, né? Multiplicamos por 6 a igualdade, de maneira que 6 vezes 1 sobre 6 aqui embaixo, seu inverso cancela, 6 vezes 1 sobre 6 cancela e fica 1, né? Cancela no sentido de que fica o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Ou ainda você pode pensar que o 6 está aqui dividindo, eu posso passar ele aqui em cima multiplicando, para obter 5x menos 3 igual a 6 sobre 6. 6 sobre 6 é 1, então 5x menos 3 igual a 1. Agora chegou próximo da equação a x mais b igual a 0, né? Tá? Então agora continuamos. 5x é igual a 1 mais 13. 5x é igual a 14. X é igual a 14 sobre 5. Essa é a raiz dessa equação. Vamos então agora ver um problema, um probleminha prático, né? O lucro mensal de uma empresa é dado por 50x menos 2.000, em que x é a quantidade mensal vendida de seu produto. Qual a quantidade que deve ser vendida mensalmente para que o lucro mensal seja igual a 5.000? Então, vamos fazer aqui um esqueminha. O lucro é dado pela expressão 50x menos 2.000, algo da forma x mais b. A é 50, b é igual a menos 2.000. O x representa a quantidade mensal. A pergunta é, qual deve ser a quantidade mensal vendida para que o lucro seja 5.000? Qual deve ser o valor de x para que L seja 5.000? Então, igualando aqui essas expressões, obtemos então 50x menos 2.000 igual a 5.000. Então, é uma equação do primeiro grau, a x mais b igual a 0, né? Tá quase nessa forma, x mais b igual a 0. Então, agora encontramos a raiz, isolamos o x, né? Então, 50x é igual a 500 mais 2.000. 50x é igual a 7.000. X é igual a 7.000 sobre 50. Então, x é igual a 140. Então, a quantidade que deve ser vendida mensalmente para que o lucro mensal seja igual a 5.000 é 140. Vamos para mais um probleminha. O custo mensal de produção de X camisas de uma fábrica é C igual a 5.000 mais 15x. Qual a quantidade mensal produzida, sabendo-se que o custo mensal é 8.000? Então, vamos fazer um esqueminha aqui. O custo é dado pela expressão 5.000 mais 15x. É algo da forma x mais b. 15x mais 5.000. A igual a 15, b igual a 5.000. X é a quantidade de camisas e o custo 8.000. Então, qual deve ser a produção x para um custo de 8.000? Então, igualando aqui essas duas expressões, obtemos 5.000 mais 15x igual a 8.000. 15x igual a 8.000 menos 5.000. 15x igual a 3.000. X igual a 3.000 sobre 15. X igual a 200.
Então, a quantidade que deve ser produzida para que o custo mensal seja 8.000 é 200 camisetas, 200 camisas. Mais um exemplo. O saldo de uma aplicação financeira após T meses de aplicação é dado por S igual a 2.000 mais 40T. Após quanto tempo da aplicação o saldo dobra? Vamos fazer aqui um esqueminha. A primeira coisa a observar é que T é a incógnita nesse problema. Então, o T está no lugar do X. A nossa incógnita agora é o T. O saldo da aplicação é dado pela expressão 200 mais 40T. Está na forma AT mais B. Ok? Então, onde A é 40 e B é 2.000. A pergunta é, após quanto tempo o saldo dobra? Para descobrir isso, uma pergunta interessante é quanto que é o saldo agora, no momento t igual a zero? Igual a zero, o saldo é 2.000 mais 40 vezes zero, que é igual a 2.000. Então, no momento atual, o saldo é 2.000. Após quanto tempo dobra esse 2.000? Essa aqui é a pergunta, tá? Então, o dobro de 2.000 é 4.000. Então, no momento atual, a aplicação tem um saldo de 2.000. O dobro de 2.000 é 2 vezes 200, que é igual a 4.000, que é o saldo dobrado. Okay? Então, após quanto tempo 2.000 passa 4.000 através dessa regra, né? 200 mais 40t. Ou seja, 4.000, ou seja, 4.000 é igual a 2.000 mais 40t. Temos que encontrar o t para saber, e é o tempo que faz essa aplicação dobrar. Então, 4.000 menos 2.000 é igual a 40t. 2.000 é igual a 40t. 2.000 sobre 40 é igual a t. Então, t é igual a 50 meses. Então, após 50 meses, o saldo passa de 2.000 para 4.000. Então, hoje discutimos as propriedades dos números reais, as propriedades que envolvem a soma, as propriedades da multiplicação, são propriedades que você já está, alguma delas você já está acostumado, já tem conhecimento, já tem intuição, ok? E utilizamos essas propriedades para resolver equações do primeiro grau. Vimos a expressão do primeiro grau da forma x mais b, depois utilizamos essa equação do primeiro grau em alguns problemas práticos. Obrigado, até a próxima aula.